que é livrando-se de todo lixo. Alguém aqui recorda desse título na época? O pastor, alguns vão lembrar, porque eu vou citar aqui um detalhe que ficou bem gravado, principalmente para a irmã Rosa. Cadê a irmã Rosa? Oh, meu Deus, já está lá. Acho que ela vai lembrar na hora que ela ouvir. Espera aí. Antes, vamos pedir ajuda do Papai do Céu? Papai do Céu, eu te louvo, muito obrigado, porque já fazem 2000 anos que o Evangelho, através de Jesus Cristo, nos alcançou. E foi repassado, se repetindo, até chegar em mim e chegar nos meus irmãos. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, porque tiveram pessoas que se deixaram serem usadas para que o Evangelho nos alcançasse hoje. E em nome de Jesus, eu preciso de duas coisas: que o Senhor me usa e o que prepare, através do Espírito Santo, os corações de cada um que está aqui, para que absorva ao máximo tudo que o Senhor quer falar e vai falar. Em nome de Jesus, eu conto com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Espera aí. Não estou vendo o zap não, viu? Esse livre-se de todo lixo, surgiu essa ministração na época, porque na época, uns 2 anos atrás, acho que mais ou menos, tinha um pedreiro trabalhando em casa e ele só funcionava a café, cigarro e Nativa FM o dia inteiro. E para deixar ele lá produzindo, o pedreiro, gente, na época estava em evidência a tal da música, acho que é isso, Amoreco. Lembrou, né, Rosa? Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco-nheco. Do nosso nheco-nheco, tô com saudade do nosso nheco-nheco. Alguém mais se lembrou desse dia? Ah, lá, sabia. Que foi um detalhe aí, né? Que eu tô dizendo a irmã Rosa, porque na época ela, no dia seguinte, me ligou, que acho que passou algum filminho, alguma coisa lá, e ela me deu uma cutucada lá. Falou, lá, ó, aquela letra lá. E na época, surgiu essa ministração, porque repetia várias vezes no dia essa música, na época, e eu acordava com essa letra na cabeça. Nheco-nheco, nheco-nheco, eu quero o seu nheco-nheco. Gente, e aí onde surgiu, e o Espírito Santo ministrou no nosso coração na época, e tem muitos irmãos novos aqui, irmãos que chegaram depois, irmãos que não estavam na ocasião. Então, por isso que nós vamos, de tempo em tempo, falar assim, ó, Senhor, eu quero estar na tua direção. Não é por falta de opção, não. Porque o Senhor tem palavra nova sempre. Mas de tempo em tempo, a gente tem que relembrar a matéria. Para quê? Para pôr em prática. Afinal, a palavra de Deus, ela é uma repetição diária. Uma meditação para pôr em prática. Se não pôr em prática, não vai rolar. Depende do seu coração e da sua disposição em colocar em prática. Livre-se de todo lixo. E é incrível qual a associação da letra com isso. Porque no dia seguinte ficava aquela letra, por mais que eu tentava tirar da mente, ficava aquele refrão do nheco-nheco. E aí o Espírito Santo ministrou para como que é fácil alguns lixos
grudarem na gente com o decorrer dos anos. Nós somos muito fáceis de ser apegado à porcaria, ao que não presta. E vai virando um carrapicho grudado. Sabe aqueles carrapicho? Aquele... tem um outro nome lá que faz picão. Quando se entra no mato, você sai assim, olha assim a beira da calça, tá tudo grudado de carrapicho, picão e seja lá o que for. Isso quando tem alguns carrapatos grudados, não é verdade? Somos muito fáceis, assim, eu e vocês, assim, de se um descuido da nossa parte, ser dominado pelo que o mundo oferece, pela cultura do mundo. E é por isso que nós vamos rever essa matéria aqui chamada de livre-se de todo lixo. Livre-se de todo lixo. De tempo em tempo a gente tem que fazer uma limpeza geral. Porque tudo que você limpa hoje, daqui 2 dias você vem e faz assim, ó. Tá sujo de novo. Sabe por que isso? Fruto do pecado. Fruto do pecado. Tudo vem assim de um estado perfeito para o estado imperfeito. Deus tinha um plano perfeito, mas o homem decidiu optar pelo plano imperfeito, que é a morte, o pecado. Livre-se de todo lixo. Significado de lixo é qualquer material sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais, que se joga fora. Tudo isso é conhecido como lixo. Tudo que se retira de um lugar para torná-lo limpo. Isso chama-se lixo. É preciso desfazer de lixos. A gente vai ver a seguir exemplos de lixos que devemos urgentemente nos livrar para que possamos experimentar quão boa, agradável é a presença de Deus, é a vontade de Deus na minha vida e na sua. Vamos rapidinho. Primeiro, livre-se do lixo da culpa do pecado. Livre-se do lixo da culpa do pecado. Porque enquanto estiver debaixo de culpa, é insustentável você levar uma vida cristã saudável. Por isso que ele levou a nossa culpa. Para que o peso fosse todo para ele e nenhum para mim, para você. Só que como um bom filho grato a Deus, nós não devemos ir lá e fazer a mesma caquinha que ele já nos limpou. Não é verdade? Salmos 38:1 diz assim, ó: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Olha isso. As minhas culpas me afogam. Se tiver alguém aqui hoje com um coração, com um sentimento de culpa, não sou eu, não é a igreja, a palavra de Deus que está dizendo: livre-se desse sentimento de culpa. Depois que você fizer isso, a gente pula para a próxima fase, para que a sua vida espiritual seja saudável. Tá, mas e aí? Como é que eu faço para me livrar da culpa, do pecado? Vamos ver em seguinte aqui, ó. 1 João 1:9. Olha o passo a passo. Igual um manual de instruções. Não está funcionando minha máquina de lavar. Tem lá, causas prováveis. Aí a gente vai, antes de chamar o técnico, a gente vai lá e vai vendo se de repente não esqueceu até mesmo uma tomada com mau contato. Próximo passo para se livrar da culpa do pecado. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, é preciso então confessar. Ser autêntico, honesto com a presença de Deus na minha e na sua vida. Senhor, isso me entristece. Eu não quero mais fazer de novo e viver com essa culpa do pecado.
Me ajuda, Senhor. Por isso que eu estou confessando que eu já tentei fazer sozinho, mas sozinho eu não estou conseguindo. Então eu peço, apelo para o Supremo Tribunal Celestial, através do Espírito Santo, para que me ajude nessa dificuldade. Se confessarmos os nossos pecados, agora entra Ele. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, Ele é fiel e justo. Não é que tem dó de você. Porque se Deus te punir uma segunda vez pelo seu pecado, Deus vai estar sendo injusto com o filho dele. Vai estar ignorando o sacrifício do filho dele. É por isso que Deus fala: olha, eu não vou cobrar 2 vezes a mesma dívida, mas é necessário confessarmos nossos pecados diante a presença do rei. Para quê? Porque aí sim, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e fazer o quê? Purificar eu e você de toda culpa do pecado. Qual é a consequência da culpa do pecado que nós vimos? Ela nos afogam, ela é insuportável viver com uma culpa de um erro. Confesse e livre-se da culpa do pecado. Tá. E o resultado depois de ter confessado a Jesus? Qual o próximo passo? Hebreus 10, 16 ao 17. Aí o Senhor diz para mim e para você: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e a escreverei em suas mentes, e acrescenta ainda: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Glória ao Senhor. Graças a Deus, a gente tem um advogado justo e fiel mediante o nosso Deus. Aleluia. Essa é a nossa sorte. Essa é a nossa esperança. É a minha, é a sua esperança. Mas depois de tudo isso, não volte a carregar a culpa do pecado. Teve, eu acho que um mês e meio atrás aí, teve uma reunião lá, da liderança, lá no Putim. E na volta de lá para cá, eu parei o carro num semáforo e fiquei vendo os carros que vinham de forma oposta. E numa das mãos ali da rua, tinha uma poça de lama. E eu fiquei, enquanto o semáforo estava fechado assim, eu fiquei observando todos os carros, desde o mais novo até o mais velhinho. Nenhum deles queria passar com seu carro na poça da lama. Era uma poça mais ou menos assim de uns 2 metros de diâmetro. Todos eles se desviavam. Todos eles. Aí eu falei: caramba, o Espírito Santo falou no meu coração. Se as pessoas fizessem a mesma coisa com o pecado, tanto faz se é um carro mais novo, mais limpo, mas ninguém queria sujar o carro com a lama. Mas muitas vezes a gente não faz, tem o mesmo mais cuidado com o carro do que com a própria vida espiritual. Está anunciado em assim, letras garrafais: pecado. Mas isso só depende de um desvio da minha e da sua parte. Mas a gente ignora e vai lá e passa em cima com tudo. E se lambuza de sujeira. O que pecado tem cara de pecado, tem cheiro de pecado. Então, em nome do Senhor, uma vez que você se livrou do lixo, da culpa do pecado, seja honesto com Deus e não volte a fazer a mesma coisa que há anos, muitas vezes a gente repete, joga na lata de lixo,
o sacrifício que Jesus fez. Então, em nome do Senhor, vamos jogar fora o lixo, a culpa do pecado. Não tem como ter uma vida de comunhão com Jesus saudável debaixo de sentimento de culpa. Amém? Então, se tem algo te pesando no coração hoje, peça perdão, sacuda a poeira, se levante e siga em frente. 2. Segundo lixo, livre-se do lixo dos traumas do passado. Garrafinha, eu estou olhando o tempo. Opa! Livre-se do lixo dos traumas do passado. A palavra de Deus fala de um jovem, uma criança que depois foi jovem, depois virou um adulto, tal de Mefibosete. Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, que era amigão de Davi. Imagina a situação dele. Tinha uma linhagem real, mas não assumiu o trono e ainda ficou aleijado quando era criança. E, de repente, os anos se passam, alguém assume o trono, que, na verdade, pela lógica de se passar de geração em geração, ele seria o primeiro sucessor a liderar, a tomar posse como rei. Mefibosete. E depois de um tempo, os anos se passaram, não vou contar toda a história, só resumindo. Davi fica sabendo, existe alguém da linhagem de Saul, da linhagem de Jonatas, que eu possa fazer alguma coisa? E alguém vai e fala, tem sim, tem sim. Tem um rapaz lá que está esquecido, tal de Mefibosete. Davi, como um rei justo, manda buscá-lo. Então, segundo Samuel, está ali já, né? Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu te tratarei com bondade, Mefibosete, por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que lhe pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse ao rei, quem sou eu, ó rei, para que se preocupes com um cão morto como eu? Complexo de inferioridade. Linhagem real, mas o coração dele sentia o quê? Tinha uma identidade de cão morto. Gente, você, eu, em Cristo Jesus, põe de uma vez na sua cabeça. Não é para isso, a partir de agora, andarmos de nariz empinado, parecendo que tem um rei na barriga. Não, porque o nosso rei está no nosso coração. Mas eu e você temos uma linhagem real. Para de se sentir um cão morto. A palavra de Deus diz hoje para você, traumas do passado ficaram no passado. Até quando você vai ficar requentando essa marmita azeda, essa marmita velha? Você não joga fora e de tempo em tempo vai lá e experimenta um pouquinho daquilo que já está estragado. Então, em nome de Jesus, livre-se, se é que tem aqui alguém, porque eu acredito que o Senhor já fez a obra agora. Não queira comer coisas velhas, coisas azedas, traumas do passado. Está na hora
de pôr um ponto final. Em nome do Senhor. O Senhor exorta e puxa a orelha de quem ama. Então, em nome do Senhor, para, chega, chega, chega. A palavra de Deus fala que mundo afora tem irmãos passando as mesmas dificuldades que eu e você. Você não é o único. Pare, em nome do Senhor Jesus. Chuta esse lixo do trauma do passado. Para de remoer isso várias e várias vezes. Em nome do Senhor, põe uma pedra em cima e esqueça. Amém? Quem sou eu para que se preocupes comigo? Eu sou um cão morto, sendo que ele tinha linhagem real. Aqui vemos um clássico sentimento de inferioridade. Por mais que Mefibosete tivesse sangue real, ele vivia com a identidade de um cão morto. O problema não estava na história de Mefibosete, mas sim em seu coração e na sua mente. Temos e precisamos reforçar a identidade de nossos filhos. Eles precisam ter certeza de quem são. Eles pertencem ao Rei Jesus. Então, em nome do Senhor, que os pais que estiverem aqui reforcem sempre os seus filhos. Quem eles são? Agora, a semana passada, a gente viu um caso de uma menina que se encontrou chorando e algumas zoando com ela porque ela tinha um cabelo enroladinho, não sei. Alguém viu aqui? Nas redes sociais aí? A menina em pranto e tal. Não estou concordando, está errado. A gente não pode fazer carinha de sorriso para o que está errado. Está errado, está errado. Quando está errado, quando se trata de uma bronca, muda-se a expressão, muda-se o tom de voz. Tem que ser diferente de quando é algo aprovável. Não pode ser. Está errado. Mas o problema é quando os pais são culpados pela fragilidade de filhos. Trata seu filho como um verdadeiro guerreiro. Fala: filhos, você é especial. Você é filho do rei. Nós vamos morar no céu. Nós estamos aqui de forma temporária. Eu sei o seu valor, seu pai sabe o seu valor, Jesus sabe o seu valor. Mas o problema é quando você não sabe o seu valor e anda com uma identidade de coração de cachorro morto. Temos que reforçar. Não é o mundo chegar, porque se eu for arrumar um problema por cada um, ou com cada uma que já chamou a Amanda no período escolar, sua feia, sua burra, sua não sei o quê. Gente, eu estou cortando a possibilidade dela saber reagir com a identidade certa. Porque ela não vai me ter para sempre, para ir lá e falar: não faça isso com a minha filha, não faça isso. É você, sou eu, que tem que chegar nos nossos filhos e falar: eu sei o seu valor. Mas o problema é quando você não sabe. É quando você se sente que o mundo tem razão. Quando o mundo te chama de burra, de feia, de idiota, de cão morto. Então, em nome do Senhor, quando Deus estiver trabalhando no processo, não queira cortar o processo. Em nome de Jesus, deixa os seus filhos, os meus filhos, amadurecerem, serem valentes do Senhor. Em nome de Jesus. O mundo vai jogar pedra mesmo. O mundo vai falar que não presta, que não vale nada. Mas em nome de Jesus, é nós dentro das nossas casas que temos que colocar na cabeça, no coração dos nossos filhos, quem eles são. E qual é a postura deles mediante o mundo quando dizerem: você é feia. Tadinha filha, que dozinha, vem cá meu amor. Ai, chora no colinho do papai. Ai. Está errado, está errado. Filha, você é burra. Você é uma idiota. Eu já dei essa expressão outras vezes aqui. Eu já fiz esse tipo de pergunta para Amanda. Você tem que saber qual é a diferença de uma afirmação e o tom que é usado para uma interrogação. Eu estou fazendo uma pergunta.
É, filha? É, filha? Não, não sou. É isso mesmo. Vai para frente do espelho, olha para você e repita 10 vezes: eu não sou burra, eu não sou feia. Para que entre na sua memória e em nome de Jesus, seja uma pessoa que venha empoderar também na escola os seus amigos e amigas. Em nome de Jesus. Então não viva com os traumas do passado, em nome de Jesus. Lá em Apocalipse 21, 5 diz: Jesus diz hoje, para mim e para você: aquele que está sentado no trono diz: estou fazendo nova todas as coisas. Então, de uma vez por toda, se é novo, se o Senhor Jesus está dizendo que está fazendo e já fez na minha e na sua vida nova todas as coisas, por que você está lambendo aquela marmita azeda de traumas do passado, pondo a culpa, delegando a culpa na sua mãe, no seu pai, na circunstância da vida? Acabou. Jesus te alcançou. Então, em nome do Senhor, dê fim nesses traumas no lixo do passado. Amém? Terceiro, livre-se do lixo do medo. Livre-se do lixo do medo. Algumas situações da vida são assustadoras, como, por exemplo, doença, mudanças, decisões, enfim. Mas até mesmo no medo, você pode encontrar coragem em Deus para fazer a coisa certa. Não deixe que o medo paralise você. Não deixe. Não se permita que o medo seja uma âncora na minha e na sua vida. O medo que paralisa, o medo que te evita fazer a coisa certa. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, ó, em relação ao medo. Deus é maior que seu medo, Deus te protege e Deus nunca te abandona. Que isso fique bem claro para mim e para você. Amém? Exemplo, Salmo 56, 3 e 4. Olha que maravilhoso. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Aliás, o que poderá fazer-me o simples mortal? Olha o tempo. O camarada começa receoso. Mas eu, quando estiver com medo, não é alguém isento de medo. O que eu vou fazer? Confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Você não louva, você não cita a palavra de Deus? O versículo é para você relembrar. Quando você cita, é a palavra empoderação para a minha vida e para você. De empoderamento. Quando a gente ouve um versículo e fala: caramba, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que aplicar. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio. E então eu não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Sabe aquele medo que começou lá no começo? Acabou. Porque é alguém que foi meditando na palavra de Deus e no final ele diz assim: quer saber? Olha o atrevimento, olha a coragem no Senhor. Que poderá fazer-me o simples mortal? Acabou. Então Deus é maior que seu medo. Segundo, Deus te protege. Salmos 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus diz que Ele te protege. Ele te protege. Quando for a sua e a minha hora de partir, fica tranquilo, que se Deus quiser te levar, vai te levar em cima da cama, dormindo. Em nome do Senhor. Nós vimos na célula
Quem esteve na célula aqui agora, terça-feira? Glória a Deus. Nós vimos o que? Que uma dos tópicos lá era Eliseu, estando enfermo da enfermidade que iria morrer. O profeta. Nossa, mas ele estava enfermo? Onde está Deus, hora essa? Gente, quando Deus quiser usar, acabou, vai usar a doença, o carro, um meteoro. Nunca jamais caiu um meteoro em cima da casa de ninguém. Pronto, caiu na casa de fulano. Acabou. Então não adianta. Se você estiver na mão de Deus, fique tranquila, fique tranquilo, pois é o Senhor que cuida de mim e de você. Amém? Deus te protege, mesmo quando eu andar no vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Terceiro, dentro aqui do terceiro, dentro do mesmo tópico de livre-se do lixo do medo. Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandona. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Então, não tenha medo, não desanime. Está aí. Deus disse que se de fato vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, gente, pelo amor de Deus, você já parou para pensar isso? Que se alguém te beliscar, está dando um beliscão em Jesus. Se ele diz que está ligado na videira, tudo que dói em você, dói nele. Simples assim. Então, em nome de Jesus, Deus não te abandona. Quarto tópico. Livre-se do lixo da ansiedade. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu vou tirar um exemplo pela minha idade, 46 anos. Até aqui o Senhor me sustentou. Eu não consigo acreditar. E até hoje o Senhor não me mandou nenhum anjo com contrato dizendo: Rodrigo, está aqui, assina aqui. Meu contrato com você só vai até os 46 anos. Daqui para frente, boa sorte. Arrivederci, estou indo, tchau. Gente, o Senhor te trouxe até aqui. Não sei, 20, 30, 40. O Senhor te sustentará até o final. O segredo está não na circunstância, o segredo está às mãos do Senhor. Esse é o segredo. Eu coloquei um exemplo aqui, que tem algumas ocasiões que nos faz perder o sono. Alguém já passou por isso? De repente, véspera de viagem, umas férias muito top, ou sei lá, um momento de passeio, e você perdeu o sono porque ficou ansioso porque ia viajar no dia seguinte. Quem já fez isso? Meu Deus, então achei que era só eu que perdi o sono. Entendeu? Eu já perdi o sono pela compra de um carro novo. Meu Deus do céu. Jesus amado. Entendeu? Perdemos o sono por causa de uma notícia muito triste. Mesma coisa. Resumindo, mas um dia, numa ocasião de algo que me perturbou à noite, que eu precisava trocar um produto lá na Leroy, e estava errado na nota, e eu não entendi, eu passei aquela noite em claro, falando: meu Deus do céu, nossa, que caramba, e agora veio errado, será que vão trocar, não vão trocar? O Espírito Santo falou no meu coração: nossa, que lindo, bonito demais, por uma coisa tão supérflua, você rolando na cama sem sono, de ansiedade por isso. Qual foi a vez, ô bonitão, que você perdeu o sono por causa das almas que vão para o inferno todo dia? Qual foi a vez que você perdeu o sono pensando assim: como é que eu posso ser mais criativo para que a palavra de Deus me use para alcançar outras pessoas?
Talvez, aí eu olhei e procurei, olha, entre aspas, eu juro que procurei e não encontrei nenhuma noite que eu cheguei a perder a noite de sono, de ansiedade, pela alma de alguém. Gente, isso é sério. Falei, Jesus, me ajuda a ter o teu coração. Lembro sim, enquanto eu estou acordado, mas perder a noite de sono por alguém que está indo para o inferno. Meu Deus, em nome de Jesus. Fica aí, para cada um aí. Eu estou falando uma experiência que aconteceu comigo. Então lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, em nome de Jesus, se for para ficar ansioso, fique ansioso pelo motivo correto. Ansiar a volta do Senhor com coração ardente é o que a palavra aconselha. Ansiar para alcançar uma pessoa. Meu Deus, eu já imagino aquela pessoa pulando de alegria convertida. Já começa a gerar ela aqui, aquela pessoa, aquela casca de ferida. Aquela, sabe, aquela pedra no sapato. Imagina, bola ela aqui primeiro, no campo da memória. Aquela pessoa já convertida. Começa a imaginar ela se derretendo na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Então, livre-se da ansiedade. Ficamos ansiosos por tantas coisas, não é mesmo? Conta atrasada, pouco dinheiro, muito dinheiro, pela comida, pela roupa, notícia ruim, notícia boa, filhos, amigos, parente, emprego, desemprego, enfim. Mas dificilmente, ou quem sabe, talvez nunca, ficamos ansiosos pelo reino de Deus. É sério isso. Filipenses 4, 6, acho que está tudo junto, o mesmo versículo, né? Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, 31. Não se preocupem com a comida, bebida ou roupas. É o Senhor que dizendo. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Vai causar tristeza no meu e no seu coração. Então não esqueça. Livre-se do lixo da ansiedade. Amém? Último tópico. Último e rapidinho. Livre-se do lixo da memória e pensamentos podres. Livre-se do lixo da memória e pensamentos podres. Podre. Pensamento que já estragou. Estragou. Está na hora. Um dia, eu olhei e falei assim, caramba, ninguém faz isso. Desculpa a expressão usando aqui, gente. Mas eu nunca vi ninguém, por onde passa, nossa, que cocôzinho de cachorro bonitinho. Deixa eu levar para mim, por dentro da bolsa. Nossa, outro cocôzinho bonitinho, esse está mais sequinho. Mas deixa eu pegar para mim. Nossa, outro. Nossa, é nojento, não é? Imagina essa cena. Imagina alguém, deve ser doido, maluco. Mas sabe o que é o problema? A gente faz isso muitas vezes com o coração e com a nossa mente. Sai catando o que não presta e pondo para dentro. É repugnante, é nojento, é isso mesmo, é para causar nojinho mesmo. Mas o problema é que o coração e a mente sua é onde tinha que estar mais blindado dessas coisas que não prestam. Gente, eu estou falando com vocês, mas é comigo todo dia, tá? É comigo todo dia. É decisão. É aquilo lá que a gente fala, crente dentro da igreja é mamão com açúcar. A gente consegue fazer cara de crente. Quer ver? A Bíblia aqui, por exemplo. Glória a Deus! Olha como que dá cara de crente. Mas lá fora, quando somos desafiados, é que a gente tem que decidir. Mamãe mandou bater nesse... E aí? Palavra de Deus, eu aplico ela ou eu não aplico ela? E aí? É no dia a dia, lá fora, que nós somos desafiados. Livre-se do lixo da memória e pensamentos podres. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então a palavra de Deus está dizendo
que se você chegar para o Senhor com um padrão dizendo, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Esse é o padrão do mundo. O Senhor está dizendo que esse padrão ele não quer, não aceita. Não chega com esse padrão. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas, o que acontece? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que então sejam capazes. Só seremos capazes de experimentar e comprovar, ou seja, ter certeza da perfeita vontade de Deus na minha e na sua vida, quando houver renovação na mente e transformação de vida. É porque senão lê no automático, não se amoldem padrão desse mundo, mas o Senhor está dizendo, renovação e transformação, para então que sejam capazes de experimentar. Só terá capacidade de experimentar a presença de Deus quem for renovado e transformado. Amém? Transformem-se, ou seja, pela renovação. Livre-se do lixo da memória e pensamentos podres. Diz o ditado que cabeça vazia é oficina do diabo. Não é verdade? Qual a importância de termos a mente ocupada? Não está aí não, Rodrigão, nem precisa pôr, viu? Fica tranquilo. Não, Rodrigo não, Rodrigo está aqui, é o pastor Luiz. Daniel, desculpa. Lá em Mateus 12 diz que o diabo, quando Jesus vem e faz a limpeza numa pessoa, o diabo vaza. Jesus chega metendo o pé e chutando mesmo. Mas depois de um tempo, o diabo fala, eu vou voltar para a minha casa antiga. Eu vou dar uma passadinha lá em frente e vou dar uma olhada. Aquela casa foi limpa, foi restaurada, foi reformada. Mas a palavra de Deus lá em Mateus 12 diz que se o diabo olhar e está vendo que aquela casa está limpa, adornada, mas, porém, desocupada, ele falou, limparam, reformaram, legal, mas não está ocupada. Eu vou para dentro da minha casa antiga de novo. Mas aí ele vem e traz mais 7 demônios piores que ele. Então, em nome de Jesus, quando Jesus restaurar, e já fez isso, na minha e na sua vida, fez a limpeza. Não basta só Jesus fazer limpeza, a gente vir no domingo, na quinta, só para fazer uma limpeza, um descarrego espiritual. Não. Jesus precisa habitar na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua atitude, em nome do Senhor Jesus. Porque se o diabo voltar, dar uma passadinha e ver que está desocupado, faz o seguinte, eu aconselho, você ficar só com capeta. Porque cada vez que faz uma restauração e sai, na hora que eles voltam 7. E se sai os 7, cada um dos 7 traz mais 7. Então é mais inteligente ficar só com capeta. Se você não quer compromisso com Deus, fica só com um. Porque senão o estado da pessoa vai se tornando cada vez pior. Por falta de compromisso por Jesus habitar na sua e na minha vida. Livre-se da memória e pensamentos podres. Se está podre é porque não presta, já se fez limpo. E uma vez que se fez limpo, eu e você, em nome de Jesus, vamos ter o cuidado para não sujar de novo. Amém? Em nome de Jesus. Lamentações 3:21 diz assim. Estamos falando, livre-se da memória e pensamentos podres. Uau, livrei. E agora, o que eu faço? Aqui, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Esse aí está na versão Ara. Quero trazer a memória o que me dá esperança. Se for para trazer para a sua mente, para o seu coração, traga o que te dá esperança. Aliás, lá em Filipenses 4:8 diz, tudo que for bom, nisso pensai. Amém? Muita gente
passa a semana inteira se alimentando de comida do capeta, ou seja, só de lixo. Aí quando chega no culto, na célula, quer ouvir Deus falar. Aí não ouve e sai ainda falando: nossa, foi fraquinho o culto hoje, porque Deus não falou comigo. Será? Isso aqui já é um preparo para a semana que vem. Passa a semana se alimentando de coisa boa, que você vai ouvir Deus te falar até na boca de um cachorro, em nome de Jesus. Mas depende de mim, de você. Não é só chegar no domingo e falar: agora quero ouvir Deus falar. Se você não tiver um compromisso com o Senhor real e genuíno, não vai adiantar. Então, em nome de Jesus, livre-se de todo lixo, e por onde você passar, seja luz. Sela essa palavra junto comigo? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Pai amado.